Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro de Ismail Qadaré, Um Ditador na Linha. Esse livro é um livro de 2022, vocês verem aí, um livro de 2022. Foi lançado aqui no Brasil esse ano pela Companhia das Letras. É o último livro do autor, porque ele faleceu esse ano também. Então, assim, tem esse detalhe a respeito da obra. É um autor que eu gosto muito, é um autor albanês, um autor que esteve envolvido em situações bastante complicadas para escritores, porque escrevia numa tirania comunista e lidou com essa realidade durante muito tempo. A obra, ela é uma obra curta, de menos de 200 páginas, e assim, é basicamente um ensaio a respeito de uma ligação que Stalin fez para o escritor Boris Pasternak. Nessa ligação, ele perguntou a respeito do poeta Mandelstam. Então, ele liga para o Pasternak para saber do Pasternak a respeito do Mandelstam, esse poeta que tinha sido preso. E o Pasternak, ele desconversa. Ele diz que não conhece ele muito bem, que eles pertencem a escolas diferentes de literatura, então, assim, teriam visões diferentes e por isso ele não teria muito o que falar e tenta conduzir o assunto para outro lado. Aqui na obra, o autor ele vai discutir as várias versões que existem dessa ligação. Existem várias versões, com testemunhas, com documentos, enfim, com diferentes informações de diferentes pessoas, de diferentes ângulos. Nenhuma dessas versões é muito favorável para o Pasternak. Em nenhuma dessas versões ele se sai bem. No caso, então, o que a gente tem nessa obra é uma discussão a respeito, é uma reelaboração em cima dessas versões. Ele vai apresentando as versões e vai fazendo uma pequena discussão a respeito disso. A vantagem, uma das vantagens, existem vantagens de ser um leitor, de sermos leitores, acredito que eu sou leitor e falo para leitores, é o fato da gente ter acesso a assuntos que a maioria das pessoas não dá a mínima importância. A maioria das pessoas não se importam. A maioria das pessoas não se importa com esse tipo de assunto. É um assunto que passa ao largo dos interesses das outras pessoas que não leem. Tá? Então, assim, ser leitor nos introduz num mundo um pouco diferente, com aspectos, com situações que a maioria das pessoas desconhece ou não se interessa. Não tem muita relevância para a maioria das pessoas. Enfim, uma ligação de um ditador, de um tirano, na década de 30 do século XX, já quase 100 anos isso, que dura mais ou menos 3 minutos. Um escritor pega esse assunto e escreve 170 páginas a respeito disso, discutindo essas versões. E nós, leitores, a gente perde um tempo para ler a respeito disso. E a gente perde um tempo para ler a respeito disso para quê? Bem, primeiro para a gente apreciar a escrita, apreciar um aspecto estético dessa escrita que nos agrada. Esse escritor me agrada. Então, eu já conheço, à medida que tem alguns livros dele que eu não li, eu procuro ler porque me dá um prazer estético. Isso é um aspecto fundamental de se ler. Outro detalhe é o seguinte, que embora pareça que ele apenas discute essa questão da ligação, das versões da ligação, na verdade ele está reelaborando questões mais profundas. Tá? Quais questões seriam essas? A relação do poeta com o príncipe, do escritor com o poderoso, da palavra com a espada, uma relação complicada, uma relação difícil, uma relação tensa, uma relação complicada em função
do risco de desagradar um poderoso, principalmente se esse poderoso é uma pessoa que tem poder de vida e morte sobre os outros, uma pessoa que tem poder de vida e morte sobre todas as outras pessoas que habitam o seu território ou até fora desse território. Então, essa tensão é maior porque o risco aí é maior. A questão da covardia, né? A questão da covardia, porque o que acontece nessa ligação é que o Pasternak ele não defende o seu amigo. E o Stalin meio que demonstra um certo desprezo pelo fato dele não defender o seu amigo. Tá? Ele liga e encerra a ligação dizendo: você não é um bom amigo, você não é um bom camarada. Independente de qualquer coisa, você não é um bom camarada. Isso perturba o Pasternak, isso de certa maneira atinge a imagem dele, é um ato de covardia, um ato de deslealdade, um ato de indiferença com alguém que está sob risco, que está num momento perigoso. E a questão é que, provavelmente, se o Pasternak tivesse intercedido pelo poeta, provavelmente isso não teria alterado o destino dele, porque esse poeta é preso em condições muito severas, ruins dos gulags soviéticos, das prisões comunistas soviéticas. Provavelmente foi torturado e acaba falecendo na prisão. Ele acaba morrendo na prisão em função de condições ruins, provavelmente da tortura. Então, assim, fica um contexto no qual, em um pequeno momento da vida de um escritor, você tem toda uma imagem construída, você tem toda uma história construída. Num momento específico, em menos de 3 minutos, você faz ou deixa de fazer alguma coisa, ou você faz, toma uma atitude, ou você se omite, e isso te marca profundamente. Então, isso gera consequências na consciência, isso gera consequências para a pessoa, para a imagem, isso revela para a pessoa que ela não é aquilo que ela pensava que ela era, que ela não tem toda aquela coragem, né? Isso é uma questão a qual todos nós estamos sujeitos. Bem, outra coisa que fica claro aqui é o desprezo que o Stalin demonstra por essa atitude covarde. Ele tenta conduzir o assunto para o escritor o Pasternak tenta conduzir o assunto para outra direção, e o Stalin encerra o assunto com esse desprezo, com esse certo asco pela atitude covarde do Pasternak. Isso também revela para a gente o quanto os poderosos desprezam os bajuladores covardes. Existem bajuladores covardes por aí, existem bajuladores covardes metidos a intelectuais, principalmente no cenário público brasileiro, no governo anterior, nesse governo, pessoas que mudaram de lado para ficar do lado dos poderosos. Não é questão só de dinheiro, não. Nunca a questão é só dinheiro. É mais profundo do que isso. Mas revela um caráter assim de sabugice, de sujeição, de covardia, de humilhação, que no fundo os poderosos acabam desprezando profundamente esse tipo de atitude. E essa situação aqui, ela aponta uma luz sobre isso, um pouco de luz sobre isso. Então a obra discute essa questão, passa o tempo todo discutindo sobre isso. Não é todo mundo que gosta desse tipo de leitura, não são todas as pessoas que gostam disso, mas eu achei bastante interessante, já tinha ouvido falar dessa obra desde 2022, estava interessado, esperando sair a tradução aqui no Brasil. Saindo a tradução tem várias vantagens, principalmente a questão do preço para a gente, né? Isso é algo muito positivo. Outra coisa a qual esse telefonema lança luz é o quanto a década de 30 foi uma década brutal contra o indivíduo. O quanto a década de 30 foi perigosa para os homens, principalmente para os escritores, principalmente se você morasse na União Soviética comunista. Não só na União Soviética, né? Mas quem inaugura essa perseguição, essa destruição do indivíduo, essa perseguição
as pessoas, todo um modo novo de destruição da individualidade é a União Soviética. Será reproduzido em outros lugares. A Alemanha também vai fazer isso. Mas a pioneira nesse processo foi a Rússia comunista na década de 30. Um Estado contemporâneo com muito mais recursos, com muito mais possibilidades. Já tinha acontecido, já tinha existido na história tiranos e poderosos com poder de vida e morte sobre as pessoas, mas nunca com tantos meios de logística e informação à disposição para praticar para exercer esse poder. Então, assim, a novidade da Rússia comunista nas mãos de um tirano que tinha poder de vida e morte sobre as pessoas não é o fato dele ter poder de vida e morte sobre as pessoas, o fato dele ter os meios para fazer isso. Porque no passado havia limites técnicos, limites de alcance, limite de meios físicos para que os tiranos pudessem exercer seu poder de vida e morte sobre as pessoas. A partir da Rússia comunista, você tem a inauguração de um novo tipo de líder, de um novo tipo de tirano, que ele tem poder de vida e morte sobre qualquer pessoa. Quaisquer indivíduos estão sujeitos às suas decisões, às vezes as mais absurdas possíveis. E agora ele não tem apenas esse poder, ele tem também os meios para executar essas decisões. Então isso é uma novidade. Bem, é isso. Algo que eu estou querendo falar aqui já há um tempo, que eu tenho visto acontecer, principalmente com meus alunos. Eu tenho assistido alguns alunos entrarem por esse caminho, que são os caminhos das apostas online. Eu não sei se alguém aí já viu sobre isso, já se informou sobre isso, já ouviu sobre isso, mas eu acho assim, uma questão muito problemática que os brasileiros estão vivendo, uma questão muito séria, muito grave, muito perigosa, e eu não sei se quem me assiste se interessa por isso, se faz isso, se já fez isso. É algo que atinge todo tipo de pessoa, todo nível social. A questão da aposta do jogo, ela atravessa faixa etária, ela atravessa classes sociais, e ela é extremamente perigosa. É um risco muito grande. E a questão de estar disponível num celular, a questão de ser muito acessível, ela faz com que adolescentes participem disso, até crianças participem disso. Então, assim, tenham muita atenção, tenham muito cuidado, nunca, nem experimentem esse tipo de situação. Tá? É um risco muito grande, isso destrói muitas vidas, isso destrói famílias, isso destrói patrimônio, isso destrói saúde mental das pessoas. Não experimentem, não arrisquem, não se metam nisso. Acho que o Brasil, assim, nesse aspecto, isso piorou bastante. Eu sei que a questão de apostar é uma decisão individual, mas eu vejo que existe uma promoção disso por parte de pessoas que têm credibilidade com o público, que têm credibilidade com as pessoas, influenciadores, personalidades, sei lá, jogadores. Eu não sei exatamente quem faz isso, mas a gente vê na TV aberta, a gente vê nos campeonatos de futebol, a gente vê influenciadores importantes e de caráter até, sugerindo que as pessoas se aventurem nessas apostas online. E quem me segue aqui no canal, quem me ouve, se pensaram em fazer isso em algum momento, se fizeram isso, não faça, quem não fez. Olhem pelos seus filhos, procurem saber o que está acontecendo, porque existem adolescentes se metendo nisso. Começa com R$10, depois vai subindo, e a pessoa tem vergonha de contar, porque no geral todos perdem. É muito raro alguém ganhar nisso, é muito raro. Quem ganha são as bets ganham sempre, a casa sempre ganha. Excepcionalmente alguém vai ganhar só para servir de isca para os outros, essa é a minha opinião. Então vocês, assim, prestem atenção ao redor de vocês, na família, nos filhos, porque é um risco muito grande. E o jogo, quando é um cassino físico, você tem limite de idade,
você tem a dificuldade do acesso, a pessoa tem que se deslocar até esse cassino, a pessoa tem que ter assim, uma atitude muito propositiva para poder jogar. Mas como hoje está disponível nos celulares, que não tem controle nenhum de quem está acessando, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, isso facilitou muito estragar a vida das pessoas. Então tenham cuidado, observem os filhos, os irmãos, os parentes, porque o poder de destruição dessas bets ele é gigantesco. Eu não entro no mérito da pessoa que aposta, que não aposta, se deve ou não jogar, isso aí é uma questão individual. Mas isso é extremamente destrutivo. E em todo lugar, eu acompanho muito futebol, eu gosto muito de futebol. E em todo ambiente de futebol hoje que você vai assistir, tudo tem uma maldita bet martelando na sua cabeça. E aí, nós brasileiros já temos muitos problemas, muitas dificuldades, muitas necessidades não atendidas. A gente vive num corre, numa luta muito grande para ganhar a vida. O mais dramático disso, o mais trágico disso, é que muitas vezes a pessoa que opta, que entra nesse mundo, ela está desesperada atrás de dinheiro. Pega os últimos recursos, entra nisso, e esse dinheiro vai todo para um paraíso fiscal ou para paraísos fiscais. E eu sei que existem as bets regulares, que estão certinhas, que estão dentro da lei, né? Nem todas são problemáticas, parece que agora está havendo um alerta e uma preocupação com isso, mas as pessoas colocam ali uma reserva, um patrimônio, e destrói o sonho de muita gente, destrói o patrimônio de muita gente, destrói a paz, a saúde mental, destrói famílias. Então, assim, cuidado com isso, tenha atenção com isso, porque, infelizmente, pessoas que têm credibilidade junto ao público estão patrocinando, estão influenciando para que os outros entrem nesse mundo, nesse caminho, e é um mundo e um caminho muito destrutivo. Tá? Espero que vocês possam ficar atentos quanto a isso. Tá? Isso é um tipo de droga, é um vício extremamente destrutivo. Eu conheci pessoas no passado que se envolveram com o jogo e tiveram problemas seríssimos. E não era ainda internet, nem internet a gente tinha acesso, mas o jogo ele não fica, o problema do jogo ele não fica apenas na pessoa. É uma decisão individual de jogar? Mas a partir do momento que você toma essa decisão, no geral você afeta um grupo muito grande de pessoas, um círculo muito grande de pessoas ao seu redor. Seus irmãos, seus pais, seu marido, mulher, família em geral, amigos, trabalho, afeta tudo. É algo extremamente tóxico e destrutivo. É destrutivo. É muito destrutivo. Bem, é isso. Se vocês gostaram, compartilhem, deem um likezinho aí, se inscrevam no canal. Se não gostaram, paciência. É assim mesmo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.